A história começa com uma batalha entre o herói e uma demonista num castelo. Eles trocam golpes de espada com força total. O herói fica meio bolado, porque mesmo a arma dele sendo mais forte, ele não consegue quebrar a dela. Ele solta que tem algo para perguntar, e ela responde que também tem uma pergunta para ele. Os dois perguntam sobre o ferreiro que fez suas espadas, só para descobrir que as armas foram feitas pela mesma pessoa, aquela que a dama chama de ferreiro postiço. Depois de um tempo lutando, o herói percebe que as espadas têm quase o mesmo poder. Ele conclui que essa briga nunca vai acabar se eles continuarem usando essas armas. A demonista concorda e sugere que talvez não faça sentido continuar na treta. Ela propõe que façam uma trégua, pelo menos pelo futuro da galera que virá depois. O herói explica que a única razão para eles terem continuado lutando foi para não machucar o ferreiro. A demonista completa que o ferreiro provavelmente já sacava isso, então eles não deviam subestimar as habilidades dele. O herói concorda, se despede e se prepara para sair. A cena muda para o protagonista, Ezo, o ferreiro, que estava trampando na oficina dele. Uma mina entra chamando ele. Ela fala que terminaram e pede para ele revisar a carta sobre o produto finalizado. Ezo concorda, sugerindo que todo mundo coma junto. Depois, ele sai para fora, refletindo que fazia um tempo que não visitava esse mundo. Ele começa a lembrar do dia que morreu no mundo original dele, quando salvou um gato de um caminhão que vinha na moral. Ele jogou o gato para longe, mas não conseguiu escapar a tempo. Salvou o gato porque ele curtiu os bichanos. Aí ele acorda numa dimensão estranha, com uma mina do lado dele. Ela fala que a alma dele parecia intacta. Ezo pergunta quem ela é, e ela manda na lata que ele morreu no mundo dele. Foi aí que Ezo entendeu que estava mesmo morto, mas se perguntava por que estava tão de boa com isso. A mina explicou que, normalmente, a alma dele teria se decompor e virado um recurso novo, mas ela interferiu. Ela desacelerou o espírito dele para evitar que o choque o quebrasse. A mina continuou, dizendo que viu ele salvar o gato antes da morte. Se apresentou como uma sentinela, que viaja entre mundos. O trampo dela é garantir que os mundos não se prejudiquem entre si. No mundo do Ezo, ela tinha a forma de um gato para observar as paradas, mas vacilou e quase morreu. Foi aí que o Ezo salvou ela. A mina falou que deve ocupar uma posição alta, mas Ezo ficou pensando se ela tinha morrido quando o caminhão bateu nela. Ela respondeu que o corpo temporário dela no mundo do Ezo morreu, mas o corpo real dela não. Agora, porém, tinha um buraco no mundo porque Ezo não deveria ter morrido ali. Para corrigir essa anomalia, decidiram compensar ele dando outra existência. Ezo sacou a ideia e falou que não sabia como ia funcionar, mas ficou se perguntando por que não podiam simplesmente apagar o acidente em vez de fazer esse rolê todo complicado. Ela respondeu que apagar o acidente seria a solução mais fácil, mas o problema é que tudo que ela observa fica registrado e reportado. Pediu desculpa e explicou que a morte dele não dava para ser desfeita. Ezo entendeu que não tinha nada que ela pudesse fazer. A mina contou que um incidente parecido rolou em outro mundo e, nesse caso, ela trocou as vidas da pessoa envolvida. Ezo ficou na dúvida se isso queria dizer que ele viveria como outra pessoa. Ela confirmou a inteligência dele e confirmou que era isso mesmo. Ezo perguntou por que ela estava se esforçando tanto para mantê-lo vivo. Ela respondeu que, como ela tinha vacilado antes e ele salvou ela, ela se sentiria melhor sabendo que ele não estava realmente morto. Ela também falou que tinha outra razão, mas não entrou em detalhes. Ezo concordou com o motivo dela. Aí ela disse que, como um presente para mostrar a sinceridade e gratidão dela, ia dar um Shea pro mundo que ele ia viver. Curioso sobre o que era esse Shea, Ezo ouviu ela explicar que podia ser algo tipo conhecimento especial ou uma habilidade que ia facilitar a vida dele. Ela também prepararia uma casa para ele. Depois perguntou que tipo de vida ele queria ter nesse novo mundo. Ezo pensou na vida dele. Não tinha família e trabalhava como programador numa empresa pequena. Quando percebeu, já era um velho com cabelo grisalho. A única pessoa que ia se importar se ele sumisse era o chefe, mas logo arrumaria outro no lugar. Não era que ele não tivesse mais o que fazer, mas não queria simplesmente sumir. Essa podia ser a segunda chance dele. Ele disse que queria viver criando coisas, que era seu hobby. Ela falou que dava para rolar. Ezo explicou que, por acidente, desenvolveu uma vida para gatos. Ele até morreria tentando salvar eles. Se desse, queria viver uma vida lenta e pacífica cercado de gatos. Ela perguntou o que ele queria fazer exatamente. Ezo respondeu que sempre teve interesse em forjar espadas, mas nunca teve chance na vida passada. Ela entendeu e decidiu dar a ele experiência e habilidade de ferreiro. Também deu conhecimento de línguas, sabedoria geral, habilidades de combate e um pouco de poder mágico.
Depois liberou esse poder com um brilho tão forte que Ezo não viu nada acontecendo. Ele agradeceu de novo, e enquanto fazia isso, desapareceu da dimensão estranha. Quando Ezo abriu os olhos, se viu deitado numa floresta, com roupas totalmente diferentes. Sentiu dor por todo o corpo e uma dor de cabeça insuportável. Uma enxurrada de informações estranhas entrou na cabeça dele, e aí bateu a real. A vida antiga tinha acabado de vez. Depois de um tempo, ele começou a se sentir mais normal. Abriu e fechou os dedos para testar. Levantou pensando que o corpo parecia ter sido reconstruído com todas essas informações e experiências novas. Sentiu uma sensação estranha, que percebeu ser o processo ainda rolando. Aí viu uma casa na frente dele. Lembrou do que a mina tinha falado que ia arrumar uma casa para ele. Foi andando até lá e abriu o portão. Entrando, encontrou uma cozinha, um quarto e várias ferramentas, além de um monte de material para fazer coisas. Parecia que tinha tudo o que precisava para sobreviver por um tempo, mas não tinha luz, nem água encanada, nem sequer um poço, então ele precisava achar água logo. Foi ver outro cômodo e descobriu que estava montado como o local de trabalho dele, com materiais e ferramentas já preparados. Quando pegou um martelo, percebeu que a mão e os dedos sabiam exatamente como usar aquilo. O martelo encaixou na mão dele perfeitamente, e ele já sabia instintivamente como manusear. Foi aí que sacou que era esse o Shea que a mina falou. Aí lembrou que a mina tinha falado que ia ter um pouco de magia também. Ezo percebeu que já sabia fazer várias coisas e achou que já estava na hora do rango. Depois ele planejava explorar o lugar para achar água. Começou cortando legumes e acendendo fogo com as mãos. A chama era pequena, muito fraca para durar muito ou esquentar demais, mas dava para acender. Quando a comida ficou pronta, ele se preparou para sair, na esperança de achar água perto. Se embrenhou na floresta e viu um esquilo verde, ficando maravilhado por estar num mundo tão diferente. Ficou pensando que tipo de floresta era aquela e quão grande poderia ser. Ao provar a comida que fez, achou azeda demais. Também ficou imaginando se tinha uma vila por perto, mas percebeu que não tinha nenhuma informação sobre isso, nem sobre muita coisa, incluindo detalhes das próprias habilidades. Enquanto explorava, achou umas ervas medicinais e reconheceu na hora. Era estranho saber coisas que nunca tinha aprendido, como se o conhecimento essencial tivesse vindo junto com a nova existência dele. Mesmo parecendo estranho, aceitou e continuou coletando as ervas. Pensando que o corpo e a mente estavam se adaptando devagar ao mundo novo, ele seguiu e, depois de um tempo, finalmente achou um rio. Notou que ficava a uns 15 metros da casa, uma distância boa para exercício diário. Ezo checou a água e, vendo seu reflexo, percebeu que a mina tinha deixado ele com aparência mais jovem, tipo uns 30 anos. Enquanto observava os peixes no rio, pensou que talvez pudesse pescar ali também. De repente, ouviu barulho atrás de uma pedra, ficando na dúvida do que podia ser. Esperava que não fosse um urso ou alguma coisa perigosa. Para surpresa dele, era uma mina. O corpo humano dela estava quase todo escondido por uma cauda de tigre. Ficou pensando se ela era uma mulher besta. Percebeu que ela não ia durar muito tempo se ele não ajudasse. Então, rápido, levantou ela no ombro e começou a voltar para casa. Mesmo que seja tenso, eles têm que segurar a onda, murmurou, percebendo que ela era muito mais leve do que parecia. Quando chegou em casa, Ezo procurou por ferramentas de costura e tecido. Rasgou um pano para fazer um curativo e percebeu que ia precisar esterilizar aquilo fervendo água. Ele se sentia culpado porque teve que despir ela para poder checar as feridas. Quando viu as lesões, percebeu que a pior estava na barriga dela e logo começou a preparar um remédio. Graças ao Shea que ela tinha dado para ele, ele sabia exatamente o que fazer. Com cuidado, ele esterilizou uma agulha e linha, pronto para costurar o corte dela. Quando começou, ela fez um barulho estranho e Iso logo pediu desculpas. Vai passar rapidinho, ele tentou tranquilizar. Depois disso, eu fez ela beber o líquido que ele tinha preparado. Deitado do lado dela, comentou que parecia que o estado dela estava estabilizado. De alguma forma, ele tinha conseguido dar o primeiro socorro, mas não era expert no assunto. Se ela acabasse com uma cicatriz, tudo o que ele podia fazer era pedir desculpa mesmo. Pensou na infecção e na febre, ficando aliviado que as ervas que tinha colhido antes tinham sido úteis. Se sentindo exausto, percebeu que agora estava vivendo nesse mundo e ia ter que se preparar para viver como ferreiro. Ainda tinha uma coisa para fazer, mas, já que essa era a segunda chance que ele tinha na vida, queria levar uma vida mais tranquila, de boas, sem virar um workaholic. Talvez começasse a trampar no dia seguinte, dando uma olhada no estado da mina de vez em quando. Conforme o cansaço foi chegando, ele foi caindo no sono mesmo sentado do lado dela, totalmente sem resistência.
Na manhã seguinte, acordou e se viu caído no chão, com a mulher fera sentada em cima dele, a frente dela coberta por um pano. Iso sentiu que o aperto dela não tinha força, o que significava que ela não estava querendo matar ele. Aí ele perguntou se as contusões na barriga dela estavam de boas. Ela pareceu confusa no começo, mas falou que ainda doía, embora estivesse cicatrizando. Azo disse que era um alívio ouvir isso. Ela perguntou se ele tinha visto aquilo. Ele respondeu que precisava, já que tinha que tratar direito. Prometeu que não tinha mexido em mais nada. Ela perguntou se ele tinha certeza, e ele jurou na vida dele. Aí ela se levantou dizendo que confiava nele. Azo agradeceu. O cara fera sentou na cama improvisada e comentou que a Azo não tinha cheiro de mentirosa. Ficou pensando no que isso significava. Ela comentou que o coração dele estava acelerado. Iso ficou feliz que a mina não estava deixando a situação estranha. Ele sugeriu que ela trocasse de pano, como ele tinha feito por ela, explicando que as roupas velhas dela estavam sujas de sangue, então teve que cortar para poder tratar direito. Ela ficou na dúvida se era isso mesmo. Ele pediu desculpa, meio sem saber se os panos eram importantes para ela. Ela disse que era só trapos velhos. Então ele virou para outro lado enquanto ela colocava o pano novo, e ela perguntou se aquele era mesmo o lugar dele e o que ele estava fazendo lá. Eisa respondeu que era uma oficina de ferreiro e que tinha chegado na área só no dia anterior. Ela achou que ele não estava mentindo. Depois falou que não lembrava de ter uma casa naquela floresta. Ele respondeu que tinham acabado de chegar no dia anterior. Ela explicou que nunca tinha ido pro lado da Floresta Negra, então devia ter perdido aquilo. Ele ficou curioso sobre a Floresta Negra e falou que tinha recebido umas informações, inclusive que ficava a leste da floresta. A mina falou que geralmente andava pelo norte ou oeste. No dia anterior, quando tinha feito uma pausa por ali, ela tinha esbarrado com um urso preto enorme. Eizo sabia o resto da história. Ela estava certa que, se ele não tivesse encontrado ela, o urso teria despedaçado ela. Ele se perguntou se uma criatura tão perigosa realmente existia e se sentiu com sorte por não ter trombado com uma no dia anterior. Aí ele perguntou se ia demorar para a ferida dela sarar. Ela respondeu que, no geral, os corpos deles eram bem mais fortes que o dos humanos, mas que, mesmo assim, caçar e explorar seria impossível para ela por umas 2 semanas. Is ofereceu um lugar para ela ficar. Ela ficou surpresa e ele explicou que estava procurando uma ajudante para dar uma força com a casa e o serviço de ferreiro. Em troca, ele daria abrigo e comida até ela se recuperar. Garantiu que não era um trato ruim. Ela pensou um pouco e, depois de sentir o cheiro dele, disse que, já que ele não tinha cheiro suspeito, ficaria até a ferida sarar e ela conseguir andar normal de novo. Depois disso, ia decidir o que fazer. Ele falou para ela não se preocupar com isso. Ela sorriu e disse que, por enquanto, estava sob os cuidados dele. Aí Zizo perguntou o nome dela, e ela respondeu triste que era Seiya. Ele comentou que era um nome legal, mas Seiya não achava fofinho. Queria um nome mais forte. Ele perguntou se ela preferia um nome tipo Gonzales. Ela riu, se perguntando que nome era aquele. Iso ficou vermelho, se sentindo sem graça, e falou que o nome dela tinha sido dado pela família, então combinava com ela. Ela agradeceu e perguntou o nome dele. Ele respondeu, é Azo Tânia, e Tânia é meu sobrenome. Ela se perguntou se era um nome do norte, já que ele também tinha sobrenome. Azo entendeu que nesse mundo novo, gente como ele, do clã Asa, parecia morar no norte. Ele pediu desculpa, explicando que ela não precisava ficar bisbilhotando, mas sobrenomes eram raros por ali. Samia garantiu que não tinha problema. Ela acrescentou que homens com sobrenome geralmente tinham certo status e propriedades, o que tornava estranho alguém como ele trabalhar como ferreiro. Ela falou que estava tudo bem se ele aceitasse isso. Depois comentou que parecia que ele também estava na luta. Ele falou que ia ser massa se ela chamasse ele só pelo nome. Ela topou. Ele agradeceu e já começou a preparar a forja. A primeira missão dele era fazer uma faca pequena. Começou acendendo fogo e aumentando a temperatura até o carvão pegar fogo de vez. Depois usou magia para mandar ar pro fogo, mantendo a ventilação, tipo operando fole. Como o fogo não estava muito forte, ele conseguiu controlar sozinho, embora sentisse muito mais calor do que esperava. Quando a temperatura passou dos 800 graus Celsius, o aço mudou de cor, indicando que estava pronto para forjar. Ele pensou consigo que tinha o conhecimento, mas era a primeira vez fazendo aquilo. Graças aos Cheats, ele conseguia dizer quando o ferro estava no ponto só de olhar. Aí começou a bater no ferro quente com o martelo. Conforme o metal dobrava com a força, ele se perguntou se era realmente ele com essa força toda. A energia estranha que ele sentia enquanto moldava o aço surpreendia.
No dia anterior, quando carregou a ceia para casa e até antes, quando levou água, não tinha sentido essa força. Mesmo na casa dos 30, estava claro que ele estava ficando mais forte. Quando Sama terminou o almoço e deitou, ele começou o trampo da tarde. Para dar os toques finais na faca, ele precisou sacudir o ferro, esquentar de novo e depois esfriar. Depois, mergulhou a lâmina na água, o que deixava o ferro mais resistente. Aí ele lixou a lâmina com uma lima e, finalmente, afiou numa pedra molhada. Seguiu cada passo com cuidado, usando o conhecimento e coordenação que tinha, gravando o processo no seu body como se fosse experiência real, guiando seu body rumo à verdadeira maestria. Ele refletiu essa maestria no formato afiado da lâmina e finalmente tinha criado a faca. Tentou cortar os legumes com ela e ficou pasmo com o quão afiada estava. Surpreendeu porque nenhuma faca da casa dele era tão afiada. Pensou se era por causa do Xia, e não queria uma lâmina que cortasse tipo mágica. Tava perigoso demais. Pensou que talvez usasse só para se defender. Sentado, refletiu que depender do Xia deixava a faca muito poderosa e que não ia conseguir vender uma faca tão sinistra no mercado. Então decidiu que no dia seguinte faria mais 3 facas, uma com afiação parecida e outras 2 menos afiadas. Mostraria para Sama e depois decidiria o que fazer. Enquanto Sama estava deitada na cama improvisada, Ezo chamou ela, perguntando se queria jantar. Ela levantou sonolenta, bocejando, claramente insatisfeita com o tanto que tinha descansado. Azo perguntou como estava a ferida dela e lembrou ela de não se mexer muito para recuperar o sangue. Aí acendeu a lamparina e ela ficou na dúvida se aquilo era magia e se ele conseguiria usar aquilo. Ele respondeu que era só uma coisa simples. Ela comentou que as pessoas com sobrenomes eram muito maneiras. Ele serviu a comida para ela, dizendo que, embora o descanso fosse importante, a comida era igualmente essencial. Eles começaram a jantar e Samia mencionou que as montanhas com neve no topo eram muito bonitas. Ezo achou que o prato era carne e vegetais cozidos lentamente. Como ele não cozinhava muito, considerava aquilo seu limite. Nesse mundo novo, ele ainda precisava de grana para comprar mantimentos, madeira e materiais para a forja. Aí ele ofereceu para ela a cama improvisada para descansar. No dia seguinte, ele fez as outras facas e pediu para Ocemead dar uma força. Ela chegou lá e falou que não manjava muito de ferraria. Isa respondeu que só precisava que ela testasse as facas cortando umas paradas. Ele entregou a primeira faca para ela. Ela pegou e disse, se for só isso, tá tranquilo. Azo achou que a primeira era menos afiada. Samia cortou uns legumes e ficou impressionada com a afiação. Ficou bolada com a habilidade do Azo. Depois ele pediu para ela experimentar a segunda faca. Ela fez isso e, de novo, ficou surpresa com a afiação. Azo entendeu que a segunda era mais fácil de cortar. Meio chocado, Cici perguntou o que era aquilo. A faca cortava muito bem mesmo. Ezo pediu para ela testar a última, porque era a principal do conjunto. Ela tentou e cortou os legumes ainda mais fácil. Ficou totalmente passada com a eficiência da faca. Azo pediu para ela puxar a faca. O rabo da Sama endureceu ao ver a faca, e ela ficou se perguntando que parada era aquela. Ficou com medo e confusa ao mesmo tempo. Azo mandou ela se acalmar, explicando que era perigoso segurar uma faca daquele jeito. Sa pediu desculpa e concordou em se acalmar. Azo garantiu que estava tudo na boa, que ela não precisava se preocupar. Ele não tinha explicado antes, mas achava que isso confirmava que o Xia, trapaça, permitia a ele usar o poder de um ferreiro de primeira classe. Mesmo assim, ele queria vender essas facas e precisava pensar em quanto cobrar. Sa falou que queria comprar uma, porque ia ser perfeita para caçada. Azo, na moral, estava pronto para dar para ela de graça. Ela ficou empolgada e agradeceu. Iso achou que parecia um negócio justo e disse que ia fazer uma bainha para a faca também, embora fosse demorar um pouco. Seamia topou e foi descansar. A partir daquele ponto, Ezo decidiu firme. Ele ia criar mais facas abaixando o nível delas, e julgando pela reação da Si, pareciam estar num nível legal para vender. O plano dele era fazer mais facas e ferramentas e vender para ganhar a vida. Ele tinha ouvido falar de uma cidade fora da floresta com um mercado animado nos fins de semana, então o negócio de ferreiro estava para começar. Uma vez, enquanto cortava os curativos da Samia, ela agradeceu pela ajuda. Azo perguntou como ela estava se sentindo. Ela respondeu que não achava que podia caçar ainda, mas estava melhorando. Azo sugeriu que fossem para a cidade. Já fazia uma semana que Zizo tinha começado a fazer as facas, e ele até tinha tentado fabricar outras ferramentas. Agora eles iam pro mercado vender tudo. A faca padrão, que ele chamou de modelo 1, podia ser produzida em massa. Era fácil de fazer, e a Samia quase tinha se recuperado totalmente. De vez em quando,
Eles faziam umas caminhadas, durante as quais Sam ensinava para eles sobre a ecologia local. Enquanto observava os animais no rio da floresta, ele sentia que valia a pena aplicar o conhecimento que tinha adquirido e fazer sentido das informações úteis. Ele também ficava bolado pensando que poderiam cruzar com alguma coisa perigosa tipo lobo ou javali. Mas nada rolou. Seamia disse que era porque ele tinha um cheiro poderoso, então não precisava se preocupar. Ele sentia que a Seamia era a mais forte dos dois, e embora não tivesse plena noção do quanto era poderoso, tinha certeza que existiam criaturas na floresta muito mais fortes que ele. 2 horas tinham passado enquanto eles caminhavam da floresta até a estrada, e agora faltava mais 1 hora andando para chegar na cidade. Provavelmente era por causa da Seamia ser uma mulher fera que eles não tinham trombado com nenhuma criatura ou bandido pelo caminho. Finalmente, ela mostrou a cidade e eles entraram. Iso pensou que logo fora dos muros já tinham chegado no mercado, e ele ficou empolgado com a ideia de montar uma barraquinha ali fora da cidade. Não precisava se preocupar com ferramentas ou logística de entrar e sair. Aí um guarda parou eles e Iso perguntou como podia ajudar. O guarda falou que não tinha visto Iso antes e perguntou qual era a ideia da visita. Iso respondeu que era ferreiro e queria vender as ferramentas que tinha feito no mercado. O guarda deu uma olhada nas ferramentas e parecia surpreso. Comentou que pareciam bem feitas. Aí ele falou para eu ficar esperto para não causar confusão. Eles entraram na cidade e pagaram 1 moeda de prata na entrada do mercado para garantir uma barraca e a licença de venda. Os lugares para as barracas eram por ordem de chegada. Enquanto procuravam um lugar, Asa comentou que todos os bons lugares já tinham sido ocupados. Seama chamou ele para mostrar um lugar e eles montaram tudo. Ezo comentou que tinham achado um bom ponto e falou que contava com a Samia pro dia. 2 horas se passaram e nada tinha vendido. Ezo ficou decepcionado e frustrado. Tentou chamar a galera, mostrar os produtos, mas não colou. Percebeu que, como programador, não estava acostumado com vendas. Samuel falou que já era tarde da tarde. Justo nessa hora, o guarda passou e perguntou como estava indo as coisas. Com um sorrisinho, Azo falou baixo que o guarda provavelmente estava rindo da cara dele por não ter vendido nada. O guarda perguntou se ele queria comprar uma faca. Iso ficou confuso, e o guarda explicou que tinha ficado impressionado com as facas quando viu antes. Como a própria faca dele tinha estragado, ele queria comprar uma nova. Ficou aliviado de poder comprar uma. Eleia ficou feliz de ouvir isso e entregou a faca pro guarda. O guarda olhou a faca e perguntou o preço. Asa respondeu que era 5 moedas de prata. O guarda questionou se esse preço estava tranquilo, se não era barato demais. Asa lembrou que já tinha consultado a Cia sobre os preços e tinham concordado que seria problemático se fosse caro demais. O guarda então entregou o dinheiro e agradeceu. Azo ficou encarando a grana, percebendo que era a primeira vez que ganhava dinheiro por algo que tinha criado com as próprias mãos. O guarda disse que se a lâmina fosse boa, ia recomendar para os colegas. Eu garantiu com confiança a qualidade da lâmina. Depois que o guarda foi embora, se perguntou se Iso estava feliz. Ele deu um sorriso pequeno e eles sentaram de novo. Mais 3 horas se passaram, mas ninguém apareceu. Ezo sentiu um arrependimento, pensando que parecia que a galera ali não precisava de ferramentas. No fim, começaram a guardar as coisas para voltar para casa. Justo nessa hora, um grupo de guardas chegou, e Izo ficou bolado, pensando por que tinham vindo, já que ele não tinha causado encrenca. O líder perguntou se Azo era o cara que tinha vendido uma faca pro Marius, um guarda. Izo perguntou se o cara estava falando do guarda jovem. O homem sorriu e confirmou, então perguntou se Ezo ainda tinha facas sobrando. Azo mostrou as facas que tinham e o cara falou que ia comprar todas. Azo ficou surpreso com isso. Um dos outros guardas explicou que o Marius tinha ficado mostrando a faca nova durante o intervalo do almoço e eles tinham conferido. Afiada demais, queriam a mesma lâmina. Perguntaram se eu podia vender mais. Azo respondeu que, como eles iam levar 8 facas, o total era 40 moedas de prata. Os guardas ficaram impressionados, elogiando a faca como realmente incrível e afiada. Depois Zizo pediu desculpa pelo barulho, mas o cara respondeu que estava tudo certo. Só ficou meio surpreso com a virada rápida da situação. Azo não conseguiu segurar a felicidade. Era a primeira vez que tinha vendido tudo que tinha produzido. No caminho de volta para casa, S.A. falou que foi um alívio ter conseguido vender todas as facas. Izo concordou e agradeceu pela ajuda naquele dia. Como tinham vendido tudo, ia demorar um pouco para repor o estoque. Ele se sentia mais confiante, sabendo que podia fazer mais do que só consertos básicos e encomendas. Pensou em tentar fazer uma espada longa da próxima vez.
Se conseguisse fechar com algum mercador, poderia ampliar a variedade de coisas que vendia. Era importante tentar fazer ferramentas como machados e outras armas também. Também percebeu que precisava preparar um quarto para Sam. Quando chegaram em casa, Samia perguntou se ele sabia fazer pontas de flecha. Zizo perguntou se ela precisava de algumas. Ela respondeu que ia ajudar na caçada, e que seria massa ter flechas tipo as dele quando chegasse a hora. O Io topou fazer uns para ela, e ela agradeceu, dizendo que estava contando com ele. O Zizo sacou que ela não era muito boa para elogiar os outros, meio tímida, tá ligado? No dia seguinte, ele focou em fazer as facas. Quando terminou isso, ia começar a fazer as pontas de flecha para Samia. A ideia dele era criar o molde com madeira e barro, depois despejar o aço quente e esperar esfriar. Enquanto preparava as ferramentas, a Samua ficava de olho em tudo. O Iso pediu para ela pegar a ferramenta, afiá-la e prender no cabo quando terminasse. Ele seguiu o trampo, pensando que também ia fazer uma serra grande para cortar madeira e dar um grau no machado que tentou vender antes. Ia levar o dia todo para entalhar os dentes da serra. No dia seguinte, com o machado na mão, ele chegou numa árvore e tentou cortar. O resultado deixou ele e a Sania de cara. A parada cortou tudo com só um golpe. O Aso pensou que, se vacilasse, essa segunda vida dele podia acabar num instante. Depois, eles picotaram a árvore em pedaços menores. O Aso chamou a Cia, e os dois pegaram a serra gigante para cortar a árvore no meio. A Cena se preparou e falou: "Deixa comigo." O Isa lembrou ela que ainda não estava 100% recuperada e que não precisava forçar demais. Então começaram a puxar a serra para lá e para cá. Para a surpresa deles, cortou a árvore igual se fosse tofu, moleza total. A Cia comentou que achou mó estranho, rindo sem acreditar. O Aso avisou ela para não rir tanto porque ela ainda estava tremendo do esforço. Eles cortaram a árvore em pedaços tipo tijolo, e o Zizo não se aguentou de tão rápido que estavam trabalhando. Nesse ritmo, iam terminar no fim do dia. A Seamia comentou que normalmente demorava muito mais, mas as ferramentas do Zizo eram sinistras. Ele achava que o poder de fazer essas ferramentas incríveis vinha do conhecimento que ele tinha instalado, tipo um Shea da vida gringa dele. Mas ele queria ganhar força com esforço próprio, não só se apoiar nos poderes. Ainda assim, era grato por poder usar o dom que recebeu para começar. No fim, ele era só um convidado nesse mundo. Então, decidiu usar esse poder na moral, para levar uma vida certinha e não vacilar com as habilidades. Naquela noite, enquanto Zizo trabalhava, a Si ficava de olho nele. Ela chamou e falou: ele não tinha saído daqui antes, né? Ele concordou. Aí ela perguntou se ele ia continuar morando lá, e ele confirmou que sim. A Si agradeceu, falando que ele tinha ajudado ela pra caramba. Contou que mesmo depois de chegar nesse mundo, ela não conseguia fazer muita coisa sozinha, mas curtiu ajudar ele no trabalho. Ela gostava das conversas durante as refeições e dos passeios que faziam juntos. E, acima de tudo, gostava de ficar olhando ele trabalhar quando estava criando as paradas. Por isso, perguntou se podia morar com ele. O Isa respondeu que já tinha decidido morar ali sozinho e perguntou se ela estava de boa em morar junto mesmo assim. Ela deu um tapinha nas costas dele e agradeceu. Ele fez uma careta, dizendo que doeu. Ela sorriu e, depois de um tempo, ele falou que a ponta da flecha estava pronta. Entregou para ela, que achou massa demais. O Aizo percebeu que devagarzinho o lugar dele no mundo estava se formando, e que cada decisãozinha que tomava agora e no futuro podia ser o começo de vários momentos legais. A cena mudou para a cidade, onde dois guardas estavam curtindo a comida num restaurante. Um deles disse que estava feliz de ter comprado aquela faca e quis saber quando o ferreiro ia voltar. Falou que da próxima vez ia comprar uma para ele também. Uma mina ouviu a conversa e se desculpou enquanto chegava perto. O garoto perguntou o que ela queria. Ela pediu para dar uma olhada na faca. Um dia, quando a Si estava saindo, o Ezo entregou uma marmita do ministério para ela justo quando ela estava se recuperando. Ele avisou para ela não se meter em perigo e voltar rapidinho se rolasse algum problema. Ela concordou e saiu. Ele desejou boa viagem e voltou pro trabalho. Primeiro, ele planejava repor o estoque. Além de fazer as facas de sempre, a partir daquele dia ia começar a fabricar espadas longas. Decidiu conferir se o molde feminino que tinha preparado até o dia anterior estava bem seco. Para começar, ia partir o molde ao meio, tirar o molde macho que estava dentro e montar as duas partes de novo. Ia enfiar o molde num barril, depois despejar ferro derretido dentro. Enquanto esfriava, tirava o barro, tirava a espada e lixava as rebarbas. Quando a espada ainda estava quente, ia martelando para dar forma. Depois de temperar, afiava a lâmina.
Para finalizar, colocava um protetor e enrolava o cabo com couro para melhorar a pegada. Mesmo o processo sendo meio simples, ele também ia fazer uma bainha de madeira. Normalmente, esse tipo de trabalho era feito em linha de produção, mas graças às habilidades que seu Xia dava, o Azo conseguia tocar boa parte do trampo sozinho na oficina. Ele estampou um desenho de gato na espada, pensando que tinha se inspirado num gato fofo que viu antes nas redes sociais. Com a primeira etapa pronta, ele decidiu tirar uns dias para produzir em massa os modelos comuns de nível mais baixo e as facas. Mesmo sendo ele que fazia, se sentia tipo um herói. Quando ficou animado, a Cia apareceu e perguntou o que ele estava fazendo. Ele recebeu ela bem e, vendo que ela estava corada, perguntou, qual é? Ela respondeu que estava feliz mesmo. O Azo sorriu e disse que é legal quando alguém te espera em casa, uma felicidade que ele não sentiu no mundo anterior. Aí perguntou se ela tinha conseguido caçar algo. Ela falou que derrubou um cervo, tirou as tripas e mergulhou no lago para pegar de manhã. Ele concordou e perguntou como estava a faca e as flechas. Ela disse que tão ótimas. No dia seguinte, foram buscar o cervo e começaram a cortar. Enquanto Iso via-se meia trabalhando, ficou impressionado com a técnica dela. Com a faca afiada, ela pelou o bicho rápido e começou a cortar a carne em pedaços. Enquanto trabalhava, comentou que a faca era muito afiada. O Azo lembrou ela para tomar cuidado. Enquanto ela cortava a carne em pedaços pequenos, o Ezo estava ocupado limpando tudo. Ela comentou que tinha muita carne. O Azo pensou que a faca estava tão afiada que facilitava demais cortar a carne. Depois de terminar o abate, ele começou a reconhecer as formas familiares da carne que estava acostumado. Cortou em pedaços pequenos para espetar no churrasco. Pensou em como no mundo antigo a fruta era doce e a carne já vinha cortada em fatias práticas, que facilitavam comer. Percebeu que tudo isso era graças ao trampo pesado de quem preparava tudo. Sentados em volta da comida no fogo, o Azo perguntou, e as tripas que ela tirou, o que fizeram com elas? Ela respondeu que deixaram as tripas e ossos na floresta para os lobos comerem, sempre se certificavam de deixar esses restos no mato. O Azo deu uma mordida na carne cozida, sentindo uma felicidade enorme. Era a primeira carne que ele comia em um tempo e estava sensacional. A Samia falou que da próxima vez ia caçar um passarinho, porque passarinho assado com folha ficava uma delícia. O Iso concordou, achou massa e incentivou ela. Ele pensou que comer bem era parte importante de curtir uma vida tranquila. Levaram o resto da carne para a oficina para fazer carne seca, e o Iso estava na expectativa de saborear carne defumada em breve. Na manhã seguinte, o I chegou na saia e ela contou que estava se sentindo estranha. Ele entendeu que ela ia tirar um dia de folga da caça, então pediu para ela ajudar no workshop. Ela mexeu no molde e achou fascinante. Ele perguntou se ela queria tirar as rebarbas, e ela ficou animada com a ideia. Juntos, trabalharam e no fim do dia já tinham estoque de novo. O Azizo estava pronto para levar os itens para a cidade. Quando chegaram, encontraram o Marius no portão. O Marius falou que estava preocupado porque não via o Azo fazia tempo. O Isa respondeu que era tudo graças ao Marius que o estoque dele tinha acabado. O Marius notou que o Isa estava com shorts naquele dia. Outro guarda brincou que ia dar uma olhada neles com certeza. O Azo montou a barraca e viu que o mesmo vizinho da última vez estava ali perto. Ele pediu para Semiad comprar umas compras enquanto tivessem tempo, especialmente sal. Ela topou e foi fazer as compras enquanto Ezo preparava a barraca para mostrar os itens. Um cara rico chegou no Izizo e perguntou das espadas. Depois de dar uma olhada numa delas, o cara reconheceu que a qualidade era boa. Aí ele perguntou se podia comprar pelo menos 4. O Izizo perguntou se o cara estava certo disso. O homem explicou que era um vendedor ambulante, que só queria uma espada para ele mesmo e ia vender as outras em outro lugar. O Izo sacou a situação, percebeu que podia ser uma boa para expandir os negócios vendendo em outras paradas. Agradeceu o cara e vendeu as 4 espadas. Pensando em viajar, ele esperava que um dia, juntando uma grana, pudesse fazer uma viagem maneira com a Cia. Sentado na barraca, o Marius chegou com os parceiros, e pouco depois o Ezo vendeu todas as espadas longas do modelo comum. Só ficaram as espadas da classe alta, que ele ainda nem tinha exposto. Ele contou para si que todas as facas tinham acabado, e quando ia sugerir a Eadak, ela apontou para um anão e comentou como era raro ver um desses. Ela estava curiosa sobre anões, falou que raramente via algum por ali, o máximo que tinha visto eram uns poucos na floresta que tinham guiado eles até a estrada. A anã se virou para eles e chegou chegando, perguntando se o Azo era quem fazia as facas para os guardas. O Azo hesitou, mas confirmou. Aí ela pediu para ver o trampo dele. Depois de olhar a faca, pediu para ver o melhor que ele tinha no estoque.
O Aso pensou que, comparado com os modelos comuns feitos em massa, a qualidade dos da classe alta era muito superior. Ele ainda não tinha mostrado eles porque queria reservar para quem realmente entendesse o valor. A Anand Veman parecia confiante que tinha algo ainda melhor. Então o Iso se preparou para mostrar o melhor do trabalho dele. Izizo entregou a espada e ela pegou com cuidado, examinando. O Izizo ficou pensando que, mesmo pequena, ela manjava demais na espada. Ela ficou olhando ela por um tempão, deixando Izizo e Sa surpresos com o foco da Anand. Aí a Samia comentou que Anand ficou olhando a espada por um tempo incomum. Nesse meio tempo, um cara apareceu e pegou uma espada do estande. A Anand finalmente devolveu a espada pro Iso, agradeceu e fez um pedido. O Aso, sem entender o que estava rolando, percebeu que a galera ao redor começou a prestar atenção. Para a surpresa dele, a Anand se ajoelhou na frente dele e perguntou se ele aceitaria ela como discípula. O Aso ficou chocado com o pedido do nada. Eles foram para um restaurante onde Anand se apresentou como Riku Mortise. O Iziza ia recusar, mas antes que pudesse, a Riku se ajoelhou de repente na rua cheia de gente. Para ouvir o que ela tinha para falar, tiveram que achar um lugar mais sossegado, não só por causa do barulho, mas para não chamar atenção, especialmente porque o Izizo não queria que a Samia fosse notada. Enquanto conversavam, Samia ficou curiosa sobre o sobrenome da Riku. Ela explicou que Mortis não era o sobrenome dela, mas o nome da forja onde trabalhava. Ela explicou que os anões geralmente se juntam com outras famílias para formar forjas e se apresentam usando o nome da forja. Então, ela era Riku Mortis da Forja Mortis. O Ezo se apresentou e apresentou a Sa. Riku perguntou se ele era do norte. O Aso confirmou e explicou que, por vários motivos, estava trabalhando como ferreiro na Floresta Negra. Riku se perguntou por que não tinha visto nenhum ferreiro até chegar lá. Aí o Ezo perguntou o que ela queria dizer com ser aprendiz dele. Riku respondeu que anões geralmente saem das forjas para treinar por vários anos. Ela e o irmão mais novo tinham saído da forja para treinar, viajando e visitando outras forjas da região, virando os olhos aparentes de uma forja adequada, refinando suas técnicas. Depois, voltaram para a oficina original onde inventaram novos métodos. Depois disso, retornaram de novo para a oficina onde tinham virado aprendizes. Essa era a vida de um anão. Izizo perguntou se eles não se preocupavam de vazar as técnicas. Riku explicou que, para uma forja, ter um aprendiz anão era uma honra. Conforme o anão crescia e dominava novas técnicas, o conhecimento que ele adquiria podia beneficiar a forja. Uns dias atrás, quando Riku chegou na cidade, ela tinha visto uma faca usada pelos guardas. O Aso disse que era uma faca que ele tinha forjado. Ela concordou, mas comentou que o Izizo não era o ferreiro da cidade e só vendia o trabalho dele no Mercado Livre. Ela disse para os irmãos irem na frente, que ela ia esperar o Aizo aparecer de novo. Aso perguntou dos irmãos dela. Ela explicou que eles tinham ido procurar uma forja para estudar. Ela se perguntou o que ia fazer se o Aso recusasse o pedido dela. Riku não desanimou, falou que ia procurar outra forja por conta própria. Izizo ficou surpreso que uma menina tão nova estava viajando sozinha, ainda mais pensando em como podia ser perigoso. Ele olhou para Samia, então concordou com o pedido da Riku. Ela ficou empolgada e Izizo falou que tinha 4 condições que ela tinha que aceitar antes de virar aprendiz dele. Primeiro, ele enfatizou que não curtia fazer as coisas no modo doido, sem pensar na segurança. E dali pra frente ela tinha que evitar esse tipo de coisa. Ela topou. Izizo explicou a segunda condição. Não tinha espaço suficiente, então iam ter que reformar. A terceira condição era que além da ferraria, ela teria que fazer várias outras tarefas também. Ela topou isso também. Enquanto a Seama curtia a bebida calada, sem falar nada, por fim o Io pediu para Riku parar de falar tão formal e que eles se tratassem pelo nome. Riku recusou, chamando ele de mestre. Io e Seamiya ficaram pasmos. Riku continuou dizendo que, como mestre dela, ele merecia respeito. Seamiya não conseguiu segurar a risada e cuspiram a bebida, enquanto Eizo não achou graça nenhuma. Mais tarde, chegaram na casa deles, e o Iziza falou que tinha uma oficina dentro dela também. Riku ficou animada para ver. Enquanto carregava as malas, o Aso perguntou se ela estava de boa, porque parecia pesada e o caminho pela floresta não era fácil. Riku respondeu que estava suave, que tinha um corpo forte, então carregar aquilo não era problema. Aso pediu para ela largar a mala e lavar as mãos. Ele agradeceu a Samia por cuidar do bem-estar da Riku e por escolher um caminho que fosse mais fácil de andar. Seamiya ficou vermelha com as palavras dele, e Izizo achou aquilo mó fofo. Enquanto todo mundo curtia a refeição, o Io falou de novo que não tinha espaço suficiente, então por enquanto, Riku e Seamiya iam ter que dividir o mesmo quarto.
Riku sugeriu que isso podia ser desconfortável para os dois, Izizo e Seiya. Ela tinha trazido equipamento de camping para poder descansar numa área aberta perto dali, deixando o quarto só para eles. Izo respondeu que ele nem usava muito o quarto, então não ia mudar nada. Riku perguntou se eles eram marido e mulher. Io e Samia ficaram chocados e Samia bateu com a mão na mesa, insistindo, não é nada disso. Riku ficou pensando se era verdade, falou que parecia porque eles moravam juntos. Izo se perguntou se casamento interracial era possível nesse contexto, mas logo esclareceu que não tinha nada entre ele e a Samia, pelo menos por enquanto. Samia, sem jeito, só abaixou a cabeça. Riku então falou que era uma família que morava junto na mesma oficina. Aso pensou nisso, deu um tapinha na cabeça da Si, afirmando que eles eram uma família. Ele completou que até a reforma da casa acabar, iam continuar dividindo os quartos, como ele tinha falado antes. Como dono da casa e mestre deles, ele mandou eles seguirem as decisões dele. Si e Riku concordaram. No dia seguinte, começaram a reforma, polindo a madeira que já tinha secado e cavando buracos para a base dos pilares. Samia foi caçar, então só Izo e Riku trabalhavam na casa. Mas a RO já estava acostumada com esse trampo, parecia que já tinha feito isso antes. Graças à força do Izizo, o trabalho andou num ritmo impressionante. Quando a Si voltou, estava animada e Aso perguntou como foi a caça. Ela respondeu surpresa que tinha pegado um cervo gigante. Aí ela percebeu que a Riku estava tremendo segurando o machado. RO explicou que estava se preparando para organizar a madeira, e quando balançou o machado, cortou a madeira fácil, como se fosse manteiga. Samia ficou pasma com a afiada do machado e perguntou se era chocante aquilo. Ela achou meio estranho também. Ezo percebeu que a Samia sentiu a mesma coisa quando viu aquilo e disse que o trabalho na ferraria ia começar no dia seguinte. Eles iam fazer junto com a reforma da casa. Riku topou o plano. Na manhã do terceiro dia, eles carregaram o cervo que a Samia tinha caçado no dia anterior e começaram a cortar ele. Depois de uns testes, eles começaram o trampo de ferreiro, derramando metal fundido nas formas que tinham preparado no dia anterior. Ele percebeu que a Riku estava pegando a manha rapidinho, mexendo as mãos com confiança e trabalhando tanto de um jeito eficiente quanto rápido. Deram uma pausa rápida para almoçar antes de começar a fazer a faca à tarde. Mas Wells ainda ficava bolando como é que ele ia ensinar uma habilidade que tinha conseguido meio na manha, tipo um trampo meio hackeado. Quando a Riku chamou ele decidiu ser sincero e pediu desculpa, explicando que era a primeira vez que ele tinha uma aprendiz e não estava muito certo de qual era a melhor forma de ensinar. Ela deu aquela moral, dizendo que só observando e aprendendo já era o suficiente, que ela não ia perder nenhum movimento que ele fizesse. Primeiro, o Aso começou fazendo um modelo de faca para produção em massa, pensado para a galera comum mesmo. Enquanto ele fazia o processo todo, a Riku ficava ligada assistindo cada passo. Quando ele terminou, olhou para o modelo da faca e explicou que o que faltava era só afiar a lâmina. Aí ele perguntou para Riku o que ela achava, se tinha aprendido alguma coisa só vendo ele trabalhar. A Riku pegou o modelo e falou que estava do jeito que ela esperava. O eu era incrível. Parecia que dava para escutar o som do ferro falando, mas ele ainda estava segurando a onda. O Ezo sacou que ela tinha entendido a parada. Continuou falando que parecia que ele não estava usando toda a força dele e comentou que a espada longa que ela tinha visto antes era meio diferente dessa faca atual. O Asa respondeu, essa faca era para a galera comum usar, ele queria que ela fosse capaz de fazer algo assim, mas ela precisava ver de perto primeiro. O Asa voltou a forjar, pensando na primeira vez que tinha visto outra pessoa temperar ferro. Aquele momento fez ele sacar uma coisa importante. Depois, ele falou para Riku ir lá e fazer uma também. Ela ficou toda animada com isso e já começou a trabalhar na hora. O Aso ficou pensando que a Riku tinha só visto ele trabalhar uma vez, mas estava impressionado com a rapidez dela para forjar o negócio. Ela terminou e mostrou para ele, pedindo a opinião. O Aso olhou com calma, reconheceu que não era fácil e ficou impressionado. Não tinha nada a ver com um modelo qualquer que ele tinha feito antes, era firmeza. O Aso reconheceu o trampo bom dela, mas sentiu aquela faísca forte vindo dela, que mostrava que ainda dava para melhorar. Ele estava confiante que com tempo e esforço ela ia conseguir forjar algo tipo a espada longa que ela tinha visto. O RO sacou isso e prometeu se dedicar 100% à prática. Aí o Izizo falou que ele ia fazer outra para ela observar, dessa vez ele ia mostrar todo o processo até a peça ficar pronta. Ele sabia que, graças ao She, ele entendia o comportamento do ferro, o tempo perfeito para bater, a temperatura certa e como controlar a dureza. Tudo isso saía natural para ele. Ele conseguia forjar uma peça exatamente como ele imaginava, mantendo qualidade e consistência, sem precisar ralar demais.
Mas o eu percebeu que a Rico e os ferreiros normais não tinham essa vantagem. Eles usavam força e habilidade próprias, correndo atrás de dominar o ofício. Desde o começo, eles buscavam conhecimento e técnica na raça, por meio de aprendizado e estudo duro. Talvez tivesse sido meio ousado do Ezo tentar ensinar algo que ele mesmo não tinha entendido totalmente. Mas ele achava que, por enquanto, eles podiam só observar e absorver o máximo que conseguissem, tentando roubar aquele conhecimento. Quando a noite caiu, o Isa ainda estava afiando a faca, e depois de um tempo finalmente terminou. Ele agradeceu a paciência da Rico e entregou a faca para ela examinar. Quando ela viu, ficou passada. Era mesmo magnífica, algo além do que ela achava que um humano podia criar. O trabalho era tipo uma obra de arte, e mesmo entre os anões ninguém conseguia replicar aquilo. O Azo entregou a faca para ela e ela ficou na dúvida se era real. O Isa respondeu que não dava para vender uma faca dessas. Virando aprendiz dele, ela também fazia parte da família agora. A Rico agradeceu e prometeu que ia estudar e praticar firme para chegar naquele nível de qualidade. O Azo curtiu a determinação dela. Aí, justo naquele momento, a Seamia chegou, avisando que os preparos para processar carne e curtir couro tinham terminado. Ela percebeu que a Rico agora tinha uma faca e deu um toque para ela tomar cuidado. Naquela noite, eles ficaram em volta da fogueira comendo a carne assada. A Rico perguntou pro Izizo se ele sabia usar magia. A Seamia entrou na conversa, concordando que ele sabia tanto ferreiro quanto magia, o que ela achava sensacional. Aí a Sami acrescentou que o Izo também tinha um sobrenome de família. A Rico perguntou qual era o sobrenome do Izizo. Quando ele disse que era Tânia, a Rico falou na boa que agora ela ia ser a Rico Tânia. A Samia ficou em choque e perguntou: por que tem que ser assim? A Rico explicou que, já que Tânia era o sobrenome da família, e ela era aprendiz na Forja Tânia, era natural que ela pegasse o sobrenome do Azo. O Izizo esclareceu que nunca se apresentava usando o sobrenome e que, se precisasse, usaria Azo Smith. A Rico concordou, falando que o nome dela seria Rico Azo. A Samia ficou passada com essa parada toda. O Azo achou meio estranho uma mina usar o sobrenome dele. Aí a Si gritou que isso não era justo e que ela também ia usar o sobrenome. O Azo ficou surpreso e quis saber o que a Samia estava querendo dizer. A Si disse que tudo bem se o nome dela virasse Seiya ou Samia Azo. O Azo ficou na dúvida, mas pensando que tinha convidado ela para morar com ele, topou e falou: se a gente é família, então tudo certo. A Rico e a Samia ficaram mega felizes com a decisão do Izo. O Azo, porém, ficou pensando fundo. Ele sempre tinha sido um visitante nesse mundo, e além da arte dele, nunca tinha pensado em deixar uma marca nele. Mas agora, a presença dele, a família dele, tinha crescido, e ele se perguntou como isso ia impactar as coisas. Aquela noite, ele ficou do lado de fora refletindo sobre a reação da Rico ao trabalho dele. Isso fez ele perceber que a arte dele não era comum nesse mundo, e nem no mundo anterior. Aquela habilidade, aquela precisão, eram comuns. Ele ficou na pilha do que o futuro ia trazer e como o poder da arte dele, junto com as técnicas transcendentes que deixavam o trabalho dele tão afiado, moldavam o mundo ao redor. Igual a Samia, a Rico também tinha virado discípula dele, e a família do Izizo tinha crescido. Com o comprometimento sério da Rico no trampo e a ajuda do SA, o Ezone agora tinha mais tempo para focar na fabricação e na eficiência da oficina, que tinha melhorado muito. Geralmente, ele ia ao mercado aberto da cidade nova uma vez por semana para vender os produtos e já estava começando a ver umas caras conhecidas. Os vendedores ambulantes contaram que ultimamente a galera estava vendo ele com os itens do Azo, e cada vez mais clientes estavam perguntando sobre eles. O Isa respondeu que isso era graças à propaganda dos vendedores ambulantes. Um vendedor falou que ia comprar alguma coisa dele em breve. Os produtos do Azo incluíam facas, espadas longas e até lanças, cada um com níveis diferentes de qualidade. Primeiro, tinham os modelos gerais, que eram produzidos em grande quantidade, baratos e elogiados pela fiação, tão afiados que até dona de casa conseguia manusear. Segundo, tinham os modelos de luxo, facas de alta performance, feitas para quem manjava dos instrumentos afiados. Esses também tinham preço justo, mas eram preferência da galera mais experiente. O Izizo pensou que podia vender ainda mais se fechasse um acordo com algum atacadista. Por fim, tinha o modelo superlativo, que não estava disponível na loja. O Izo decidiu vender esse item especial só depois de confirmar as intenções do comprador. A ferramenta feita com toda a força dos materiais fornecidos pelo relógio era extremamente poderosa e perigosa. Por causa disso, não podia ser entregue para qualquer um. Embora o Azo não soubesse exatamente o que fazer, ele ainda não tinha tido a chance de vender os produtos, o que estava deixando ele meio bolado.
Finalmente, eles terminaram de vender todas as ferramentas e estavam comendo algo ali mesmo. O Azo comentou que parecia que a galera que tinha comprado os itens estava espalhando os boatos. A Rico ficou pensando se já estava na hora de reabastecer o ferro, o carvão e a argila. Aí eles perguntaram pro Izo se ele tinha algum fornecedor. O Izo lembrou que os guardas tinham arranjado a casa e os suprimentos da oficina, incluindo comida e material. Mas, como esperado, o estoque tinha diminuído. Ele achou que devia perguntar pro vendedor ambulante sobre isso. Foi aí que o vendedor chegou, dizendo que tinha ouvido que o Ezo estava indo embora, e por isso tinha corrido para encontrá-lo. O Ezo falou que tinham vendido tudo, e que era graças ao vendedor que tinham conseguido vender tanto. O vendedor disse que era uma boa notícia, que os produtos do Ezo eram populares entre os clientes. Ele perguntou se o Izo podia fornecer mais. O Isa respondeu que, se tivesse sabido antes, podia ter trazido as 10 peças extras que tinha feito durante a noite. O vendedor comentou que o Izo não era só um artesão, mas também um cara meio calculista. O Isa respondeu que, embora ele sempre trabalhasse com ferro, ele também respeitava prata. O vendedor disse que era perfeito e explicou que queria montar uma loja de verdade na cidade, não no Mercado Livre. O Ezo parabenizou ele pelos planos. O vendedor agradeceu e disse que queria consultar o Ezo sobre a loja. Ele tinha feito um monte de conexões por todo lado e queria montar uma loja parecida com as que tinham lá na Newtown, onde não rolava restrição do que podia ser vendido, desde que fosse fora das muralhas. Aí chegou um mercador ambulante, que já tinha comprado várias paradas do Ezo, e falou que estava a fim de vender as facas e armas do Izo na loja dele. Perguntou se o Ezo deixaria o lance rolar. O Izo perguntou se estava suave, e o mercador topou, dizendo que sabia que a qualidade das espadas longas do Ezo era daquelas que não tem pra ninguém. O mercador se apresentou como Camo e deu um alô pro Ezo. O Ezo também se apresentou e falou que por algum motivo estava morando na Floresta Negra. Eles trocaram aquele aperto de mão firmeza. A Camila comentou que a situação de moradia do Izo era meio doida, porque com as habilidades dele, ele podia morar em qualquer canto. Aí ele perguntou se o Azo era do norte, falando que não era raro um cara fera ou anão escoltar alguém daquela região. O Isa respondeu que as entregas no atacado iam ser tipo uma vez por semana, e se fosse demorar mais, ele ia avisar o Camo com antecedência. O Camo topou esse esquema. Então o Ezo falou que queria pedir uma coisa antes de fechar o acordo. Ele estava meio sem vários materiais e perguntou se o Camo conhecia algum lugar para ele repor o estoque. O Camo disse que ia cuidar de arrumar o material pro Azo. O Azo agradeceu Mokri, falou que ia ajudar demais e pediu pro Camo cuidar disso. O Camo garantiu que ia descontar o valor dos materiais no preço das mercadorias que o forneceria. O Azo ficou sossegado, sabendo que tinha garantido um jeito de repor o estoque. O Camila comentou que a loja ia abrir semana que vem, então o Izizo só tinha que levar as mercadorias quando chegasse. O Azo, junto com a Samia e o Rico, voltou para a cidade na semana seguinte e ficaram bolados com o tamanho da loja. Todo mundo entrou e o Izo falou que era da hora demais. Eles olharam as espadas e facas, e a Samia falou que a vitrine fazia parecer que a loja estava pronta para vender. O Izizo concordou. O Camilo chegou para dar um alô e sugeriu subirem para continuar a conversa. O Azo e o Camo sentaram juntos, enquanto a Samia e o Rico ficaram de boas num sofá macio perto. O Azo falou pro Camo que tinha trazido umas facas, espadas longas e curtas, e perguntou quantas de cada ele queria. O Camo pegou tudo e falou que as vendas já estavam rolando. O Eu comentou que era bom ouvir isso e que, sendo uma loja tão grande, parecia que o Camilo devia ser um mercador conhecido. O Camila respondeu que a loja vendia tudo, sem diferenciar público geral, viajantes ou profissionais, por isso ele tinha montado uma loja tão grande. O Aizo entendeu, falou que era tipo um supermercado. O Camila ainda disse que tinha recebido um pedido de uma espada personalizada feita pelo Azo e estava pensando no que fazer quando esses pedidos aparecessem. O Azizo achou massa a ideia de espadas personalizadas, pensou que queria saber para quem ia vender, mas percebeu que não ia começar se não aceitasse pedidos. O Camila perguntou se isso queria dizer que o Izizo ia recusar o pedido. O Izizo explicou que ele só queria escolher direito para quem vender. O Camo, curioso, perguntou se isso significava que ele podia avaliar as habilidades e personalidades dos clientes e avisar. O Izizo concordou, falou que ia aceitar se eles viessem na oficina dele por conta própria, aí sim ele estabelecia as condições. Ele explicou que, para chegar na oficina, os clientes teriam que passar pela Floresta Negra, onde tinha lobos. Se conseguissem passar por aquele caminho perigoso, o Azo ia poder avaliar as habilidades deles.
Sobre a personalidade, o Aove falou pro Camo que confiava no julgamento dele e ia contar onde ficava a oficina. E disse que o Camo só devia mandar os clientes que ele achasse que valiam a pena. O Camo concordou com o combinado. O Ezo pediu desculpas para Sammy e Rico, mas garantiu que aquilo era algo que ele queria fazer. Os dois disseram que não tinham problema com aquilo. Ele agradeceu, virou pro Camo e perguntou se ele tinha trazido os materiais. O Camo confirmou que tinha conseguido uma boa quantidade e ia mostrar tudo pro Ezo. Enquanto Camilo mostrava o material, o Ezo reparou que o estoque era gigante também. Ele elogiou o Camo, falou que para ele ter organizado tudo isso em só uma semana, e com tanto estoque, aquilo ia durar mó tempão. O Camo garantiu que com aquilo o estoque do Ezo estava firme. Aí ele falou o preço em anos. O Aço ficou chocado quando viu que o preço era absurdamente barato, tipo um quarto do preço no atacado. Ele perguntou como o Camo conseguia dar um preço desse e ainda lucrar. O Camo deu de ombros e falou que não era problema, que mesmo nesse preço estava ganhando bastante. Ele comentou que, se fosse assim, não ia pensar duas vezes, mas apontou que a quantidade de material era mó trampo para carregar na mão. Perguntou se o Camila mexia com carrinhos também. O Camila negou, mas falou que tinha um carrinho parado que ia jogar fora. Se o eu consertasse, dava para usar numa boa. O Azo concordou e perguntou quanto ele ia cobrar. O Camila falou que o carrinho era na faixa, porque queria ser firme com clientes leais e achava que ia ajudar o Azo. O Aizo ficou de cara, achando mó da hora o Camo ser tão gente boa, e ficou pensando qual era dele para ser tão generoso assim. Não conseguiu deixar de pensar se não tinha coisa por trás. O Camilo respondeu que o Ezo parecia um fornecedor com futuro promissor. Explicou que é importante ter gente vendendo coisas de qualidade com preço justo, e o Camo estava só fazendo um favor. Depois disso, o Eu foi consertar o carrinho e colocou tudo dentro para levar para casa. O Eu falou que era meio pesado para carregar na estrada principal, mas achava que dava para levar assim mesmo. No caminho de volta, o Ezo sugeriu dar uma melhorada na estrada. O Hashi falou que isso ia facilitar para a galera que quisesse pedir mercadoria achar o caminho. O Azo curtiu a ideia. Mas aí a Seamia sentiu um lance vindo da floresta, um sinal dos lobos. Pediu para pararem um pouco e esperarem. A Sami explicou que era igual de manhã e parecia que os lobos estavam desesperados naquele dia. Ela ainda falou que era a época de lobos darem cria e que talvez em um mês começassem a aparecer filhotes. O Hashi comentou que os lobos na floresta estavam meio quietos demais e ficou pensando se eles podiam atacar. A Si garantiu que tinha muito cervo e coelho na área, então os lobos não estavam com dificuldade para caçar. Além disso, o Io e o Si estão lá, então nem precisava ficar bolado. O Iso pensou que os mais fortes provavelmente não iam ser atacados. A Seamia perguntou do R.O., falando que os mais fraquinhos eram mais visados. O Rico falou que ela estava de boa para andar sozinha. A Seama recomendou que toda vez que a Rico saísse de casa, era melhor ela ir com a Samia ou o Azo. O Iso pensou no que a Samia falou e percebeu que, pelo que ela tinha dito, os lobos da floresta pareciam ser inteligentes. Diferente dos lobos do chão, eles pareciam ter uma estrutura social. Para se proteger do perigo, provavelmente tinham desenvolvido sabedoria, ou a inteligência deles tinha evoluído para ajudar a sobreviver naquela floresta que é mó firma. O Azo também lembrou que além dos lobos, às vezes tinha bandidos na área. Mesmo com a Samia e o Azo por perto, ainda tinha gente perigosa, então era melhor ficar esperto. O Iso achou que essa análise estava certa. Ele lembrou do urso preto que atacou a Samia, que podia estar rondando ainda em algum canto da floresta. Mesmo tendo encarado um oponente tão sinistro, a Samia estava preparada com a faca dela. Enquanto isso, um lobo preto estava lá, de boas, se alimentando da caça na toca de caçador. O Eiza estava trampa junto com o Rico para criar um produto novo usando a carne restaurada. Depois, o Asa ficou bolado ao ver que o troço não estava feio não. O Rico falou que comparado com as criações anteriores deles, essa estava massa, e que ainda tinham conseguido uns materiais top. O Asa falou que se o Rico dizia isso, era certeza, e sugeriu continuar. Eles colocaram os minérios que tinham produzido na loja do Camila na fornalha com energia mágica para fazer aço. A fornalha quase não gerava escória e não quebrava, então era mó eficiente para reutilizar. O Rico ainda estava de cara com o funcionamento da magia. Oficialmente, era um lugar de trabalho que usava força manual para várias tarefas, e receber suprimentos era quase uma barganha. Tanto que o Ezo sentiu que devia até pedir desculpa para os artesãos daquele mundo. Mas ele agradecia a ajuda da magia, que permitia criar trabalhos detalhados, mesmo no meio da floresta. Alguns dias depois, a cena mudou. O Azo falou que a cota tinha sido alcançada.
o que queria dizer que finalmente podia focar na reforma da casa. Na hora, a Cia apareceu para chamar ele, e o Izizo ficou na dúvida se estava rolando alguma treta. Ela perguntou se ele tinha terminado o dia, e quando ele confirmou, ela convidou ele para ir junto com ela por um tempo. Ela mostrou para ele o telhado onde o rico estava limpando o chão. O Ezo mandou a real, agradecendo que até o telhado já tinha sido terminado, e ele valorizava de verdade o trampo duro do rico. O rico rebateu que tudo isso era graças ao corre pesado da Si. O Azo pediu desculpa por não ter ajudado muito em casa naquela semana. Ele lembrou que tinha ficado focado no negócio da ferraria nos últimos dias e tinha deixado a reforma da casa na responsa do SA e do rico. Com a experiência deles, a reforma tinha andado firmeza. Ele falou que teria sido osso para eles dois darem conta de tudo sozinhos. O rico respondeu que, se a Asa estava comparando eles com humanos, eles eram mais fortes que humanos e a Asa poderia fazer isso numa boa. O Eu agradeceu os dois por tudo. Na janta daquela noite, o Ea falou que tinha pedido pro cão arranjar tecido para eles na próxima vez. Ele ainda disse que agora precisavam fazer uma porta, uma cama improvisada e umas ferramentas. A RO perguntou se eles iam botar porta no quarto. A Aso concordou e explicou que, normalmente, a não ser que fosse a casa de um nobre, só o quarto de visita ou o do casal teria porta. A Si falou que nunca tinha morado numa casa de verdade, por isso não sabia dessas paradas. O Isa percebeu que tinha falado isso meio no automático, baseado no senso comum do mundo dele. Aí ele explicou que queria que a casa tivesse quartos separados para os alunos e para a família, cada um no seu canto. O Iso concordou, e a Samia perguntou se ele ia para a cidade naquele dia. O Asa respondeu que não ia naquela semana. O rico perguntou se era folga e o que eles iam fazer. O Isa percebeu que, sem nem notar, desde que tinha chegado naquele mundo, ele nunca tinha tido um dia de folga de verdade. Sempre parecia trampo. E mesmo com um horário razoável, eles tinham que trampar todo dia. Felizmente, as vendas na loja da Camila estavam indo muito bem. Ele não diria que tinham juntado muita grana, mas tinham um dinheirinho dos lucros. Por isso, o Eu decidiu que estava na hora de dar um tempo e descansar naquela semana. Na manhã seguinte, todo mundo saiu, e a Sammy apontou algo estranho lá longe. Eles foram até lá e descobriram um rio. O Ezo comentou que parecia um lugar massa e falou que, depois de andar umas horas desde a casa, eles tinham chegado na parte mais alta do rio. Decidiram montar acampamento ali, e o Izizo sentiu que aquela era a vida lenta e sossegada que ele sempre sonhou, um dia fazendo o que sempre quis. O Ezo fez uma vara de pescar, pensando que juntando o fio que tinham trazido de casa com os anzóis que ele mesmo tinha feito com o material do rio, ia ser fácil de montar. Depois ele foi olhar debaixo de uma pedra para achar isca e achou um monte de minhoca, deixando a Samia e o rico chocados. O Izizo entendeu que as minas sempre reagiam assim quando viam um bicho. Todos ficaram esperando o peixe morder a isca, e o Izizo sentiu que o tempo estava perfeito. Ele lembrou dos tempos na Black Company, onde mal tinha um tempo para descanso. Agora ele estava comendo direito e descansando bem, mas era difícil se livrar dos hábitos de trabalho. Parecia que ele ainda tentava trabalhar demais, até nesse mundo novo. Ele se perguntou quando foi que ele tinha relaxado de verdade assim. Aí a vara da Sa mexeu, e o Izizo falou para ela esperar mais um pouco que o peixe ia morder logo. Ela ficou de olho, e quando a vara curvou mais ainda, ele mandou ela puxar. Ela conseguiu pegar um peixe. A Seamia ficou toda animada, e a RO pediu para ela colocar o peixe no chão para tirar as escamas. O Izizo achou que, depois de trampar com a Semia um tempo, parecia que o rico tinha se dado bem com ela. Ele ficou de boa vendo elas trabalhando junto assim. Finalmente, era hora do rango. O rico foi lavar as mãos no rio e a Samia tinha pego um peixe, o rico 2. O Ezo, por outro lado, não tinha pescado nada. Ele comentou que tinha juntado uns galhos boiando e tinha perdido o peixe 3 vezes. A Seamia perguntou, mas ele não perdeu muito sangue da última vez? Ele fez uma cara sinistra ao ouvir isso, e a Samia explicou que os peixes, tipo os bichos, ficam ligados quando sentem a presença de um ser forte. O Izizo ficou surpreso e disse, mas ainda é meio-dia, não é a hora para ficar assim, mano. A Ceia deitou e bocejou. Depois de um tempo, o Ezo notou que a Cia e o rico tinham caído no sono. Ele sentou pensando que, no fim das contas, aquele era para ser um dia de folga para curtir, e buscar resultado não era necessário. Quando a Sammy acordou, ela subiu numa pedra e disse que não tinha pescado nada desde a tarde. Ela comentou que pescar era diferente de caçar no mar, e que não dava para armar armadilha ou trocar de lugar toda hora, e isso deixava ela bem bolada. A Aso então perguntou, ela não disse que tirou tudo de dentro, menos o coração? Cadê o coração?
Não levou para casa. Ela respondeu que tinha enterrado o coração no chão da floresta. Quando a alma volta, a floresta gera nova vida, ela explicou. O Ezo sacou que o coração era a alma. Assim continuou. O lobo e outros bichos iam comer o que não fosse enterrado. Alguns ficavam de tocaia por perto, atentos. Era costume dos homens besta naquela floresta. Um dia, quando fosse hora dela encerrar algo naquela terra, o processo ia recomeçar. A Azo ficou na dúvida se a alma dele, de outro mundo, também ia virar parte da floresta. Depois de um tempo, o Eu ficou meio bolado. Mesmo mudando o lugar de pescar, não aumentava o número de peixes que pegavam, e o sol estava caindo rápido. Ele decidiu desistir, mas aí ele lembrou que a Sammy e o Rico tinham pescado 3 peixes de manhã, então dava para cada um pegar um. O Izizo não tinha pescado nada, mesmo tendo ido relaxar e curtir, e a dignidade dele como chefe da casa estava em jogo. Ele se animou para tentar de novo e pegar um peixe. A Seami olhou para ele, meio na dúvida se o Ezo realmente queria pescar tanto assim. O Ezo achou que a situação não estava legal, e só ficou meio bolado. De repente, ele sentiu uma puxada na vara. Pensou que se puxasse rápido, o peixe ia escapar, e ele não queria isso. Foi puxando devagar e finalmente pegou um peixe. Ele abriu um sorriso largo, e a Cia perguntou se o Ezo sabia até como rir. O Ezo pensou que, mesmo não tendo pescado muito, eles tinham se divertido e relaxado um pouco. Agora o dia de folga estava acabando. Voltando para casa, o Eza refletiu que, a partir do dia seguinte, eles iam voltar ao trampo, focados na reforma da casa. Aquela sensação de bad que ele sempre sentia domingo à noite, pensando na segunda-feira, tinha sumido. Ele estava na vibe de curtir a vida de ferreiro, começando um novo capítulo no dia seguinte. Ele estava bem satisfeito com a vida nova naquele mundo. Chegando em casa, começaram a cozinhar o peixe para a refeição. Levantaram os copos e brindaram, reconhecendo a bebida e o Eu, elogiando o trampo duro deles. Estavam mandando bem, e agora podiam descansar antes de partir para o próximo estágio da ampliação da casa. A casa deles finalmente estava tomando forma. No dia seguinte, eles colocaram janelas simples e portas em cada um dos quartos recém-construídos, e colocaram colchões com armações de madeira em cada um dos quartos. Agora, a Sammy e o Rico tinham quartos separados, e o Izizo mudou do quarto antigo para o quarto de hóspedes, que também servia como estudo. Com isso, finalmente podiam começar a viver nos espaços deles. Durante a refeição, o Rico comentou que era a primeira vez que fazia algo assim, então estava meio nervosa. A Si disse que queria plantar umas sementes no campo. O Azizo concordou, sugerindo que deviam ver se conseguiam umas sementes na próxima vez. Eles foram visitar o Camo. Enquanto ampliavam a casa, também começaram a cultivar a terra ao lado. Por enquanto, pegavam carne e nozes na floresta, mas ainda precisavam comprar vegetais. Porém, se desse, o Eu esperava que pudessem cultivar os próprios legumes e ficar o mais autossuficiente possível. Ele comentou que a casa de prática que não usavam e o conhecimento que tinham iam ajudar nisso. O Rico falou pro Azo que era a primeira vez dela preparando a terra, então ela não sabia o quanto ele manjava disso. Assim entrou na conversa dizendo que o Ezo tinha um jeito estranho de saber muita coisa. Ela respondeu que nem precisava falar estranho. Ele explicou que o conhecimento dele era uma mistura do que tinha aprendido no mundo antigo e do que recebeu quando ganhou uma segunda chance de vida. Ele achava que não era surpresa as pessoas acharem que era a mesma coisa. Tinha muita coisa que ele também não sabia no mundo antigo. De noite, quando foi descansar, percebeu que fazia tempo que não dormia numa cama de verdade. Ele tinha descansado na mesa desde que chegou naquele mundo, se apoiando nas habilidades corporativas, que deixavam ele descansar durante os estudos. Ele não conseguia decidir se aquilo era bom ou ruim para ele. Por fora, parecia ter uns 30 e poucos anos, mas por dentro se sentia como um cara de 40. Se desligar do AP até que era de boa. No dia seguinte, enquanto estavam trampando, a Samia de repente sentiu algo estranho. O Aizo perguntou o que rolava. Ela disse que alguém tinha chegado. Naquele momento, alguém bateu alto na porta, falando que tinha vindo a mando da Camille e queria encomendar uma espada. A Samia não curtiu muito o vozeirão, então se preparou rapidão. Enquanto Ezo foi abrir, ele recebeu o visitante de forma calorosa. A mina perguntou primeiro se ele era o ferreiro que fazia as armas para a loja da Camila e se apresentou como Ellen. O Izizo se apresentou também e chamou ela para entrar. Sentaram os dois, e o Aizo perguntou se ela tinha vindo sozinha. Quando ela confirmou, ele perguntou se no caminho ela tinha trombado com lobos ou outras tretas. Ela disse que foi difícil achar o lugar, mas viu uma fumaça longe e seguiu até lá. O Izo entendeu que lobos geralmente evitam gente forte.
A Ellen então comentou que o lugar parecia realmente meio inacessível. O Izizo ficou pensando se ela tinha se aventurado na floresta e conseguido achar a oficina sozinha. Claramente ela tinha passado num tipo de teste, e, como prometido, ele ia fazer a espada para ela. Aí perguntou que tipo de espada ela queria. A Ellen mostrou duas espadas pequenas e explicou que era mercenária. Queria algo parecido com as que tinha, mas mais forte. Disse que no campo de batalha nem sempre dava para cuidar direito das armas, mas que muitas vezes a diferença entre vida e morte era uma habilidade com elas. O Azo examinou as espadas e viu vários arranhões e as bordas meio quebradas. Sacou que ela usava aquilo mesmo para a luta. E se ele colocasse força para fazer uma arma, os inimigos dela não iam sobreviver. Não importava o tamanho, a galera ia tomar na cara do que ele criasse. E dali em diante, aquilo virou algo que ele não podia mais ignorar ou aceitar. Apesar de nunca se acostumar, falou que a espada era bem feita e que quem a tinha feito era muito habilidoso. Pediu permissão para mostrar pro aprendiz. A Ellen topou, e o Izizo passou para Rico inspecionar. Ela analisou e disse que o design era bem pensado. Falou também que se a Ellen quisesse algo ainda melhor, provavelmente teria que pedir pro Ezo. A Ellen ficou na dúvida se o anão tinha falado isso mesmo, e confirmou que sim, não tinha dúvida. O Azo perguntou qual era a finalidade da espada. Ela também estava curiosa. Ele respondeu que queria saber como iam usar e que esperava usar isso como referência antes de começar. A Ellen disse que era difícil explicar com palavras, então ia mostrar na prática. Foram todos para fora, e a Ellen segurou as duas espadas, mexendo com agilidade e sem esforço. O Ezo sacou que uma espada servia para manter o inimigo na linha, e a outra para cortar. Quando ela parou, o Ezo perguntou se estava tudo certo. A Ellen disse que era difícil sem parceiro e pediu pro Azo ser o dela. O Izizo ficou bolado, mas chamou a Samia para frente, dizendo que se a Ellen queria lutar, devia enfrentar alguém mais acostumado com combate. A Ellen comentou que o Ezo parecia mais forte que a Cia. A Samia não gostou muito do comentário, mas aceitou que era verdade. O Azo pensou que desde que chegou nesse mundo não tinha vivido nenhuma luta, mas parecia que o corpo dele já sabia lutar, tipo que tinha sido feito para isso. E ele entendeu que isso era o que significava ser agarrado. O Senna disse pro Ezo que ele era forte. Ele concordou e topou ser parceiro da Ellen, achando que ela só ia mostrar uns movimentos e não ia pegar pesado. Pediu para ela ir de leve. Ela riu, falou que era uma piada boa, e já partiu para cima trocando golpes com ele. O Izizo desviava dos ataques dela e sentia que ela se movia como um raio. A Ellen comentou que o Izizo estava indo melhor do que esperava. Ele pediu uma pausa, pensando que sem o poder especial dele, nem ia conseguir se mexer, quanto mais ver os ataques dela, e já teria sido despedaçado na hora. Tava ficando cada vez mais difícil acompanhar. Foi aí que ele sacou que a Ellen estava de verdade tentando matar ele. Depois de um tempo, enquanto descansavam, o Azo ainda estava surpreso de estar vivo. A Ellen falou que ele tinha errado. O Azizo admitiu que estava desviando o tempo todo. A Ellen revelou que queria acabar em poucos golpes e que pouca gente enfrentava a espada trovejante dela cara a cara. Ela falou que o Ezo tinha se empolgado demais e pediu desculpa. Agora que o Azo entendeu melhor, falou que ia conseguir terminar a espada em 2 dias e pediu para ela voltar em 3. A Ellen ficou na dúvida se tinha que ir embora agora. O Izo perguntou o que mais ela podia fazer. Ela sugeriu que lutassem de novo depois da pausa. O Izo respondeu que se lutassem de novo, ele não ia conseguir terminar a espada dela. Ela topou e perguntou se podia ficar para ver ele fazer. O Azo falou que ia demorar 2 dias. Ela então perguntou se podia ficar com ele enquanto trabalhasse. O Azo percebeu que tinha preparado um quarto com cama de campanha para convidado. Topou deixar ela ficar e ficou bolado quando ela bateu no ombro dele dizendo: "É disso que eu tô falando." Foi assim que o Izo ganhou seu primeiro cliente. Depois disso, o Azo decidiu terminar o que faltava do trabalho do dia. Enquanto trabalhava, a SA veio chamar dizendo que tinha acabado de remover o urso. O Azo pediu para ela deixar o bicho lá. Ela falou que ia arrumar tudo depois e depois afinar as flechas. Quando ia sair, o Ezo chamou, falou que ela estava melhorando e agradeceu. Ela sorriu feliz com o elogio e foi embora. O Azo pensou que a Sammy ajudava bastante na oficina quando não estava caçando. A maioria do trabalho era fundição e remoção de rebarbas, e parecia que ela curtia do jeito dela. Ele achou que talvez fosse legal dar um martelo para ela algum dia. A Ellen estava de olho em tudo isso, e logo chegou a hora do rango. Os 4 se sentaram para comer. Durante o rango, a Ellen falou da data da volta, surpresa secretamente ao ter visto um cervo enorme pra caramba.
O Senna respondeu que era um cervo-árvore e que eles eram perigosos quando ficavam bravos. A Ellen avisou que ia ficar ligada neles. Também falou que, apesar da distância, tinha visto um urso. O Izizo e a Samia ficaram surpresos, e o Izizo pensou que ainda estava bem perto. A Rico ficou curiosa e o Izizo contou que a Samia tinha sido atacada por um urso uma vez e quase perdeu a vida por causa disso. A Ellen falou que, com o equipamento em dia, dava para derrubar o urso, mas o Azo avisou para ela não agir doida. Foi um evento perigoso para Samia, que vivia na floresta. Se algo rolasse com a Ellen, eles não iam se perdoar. Na manhã seguinte, ele lavou o rosto e se preparou com a Rico, falando: essa é a primeira encomenda da oficina deles, então vamos botar a alma nisso. Começou a forjar, pensando em como a Ellen ia inspecionar a espada pronta no dia seguinte. Por enquanto, ela tinha ido com a Cia para explorar a floresta e juntar material. Lembrando como a Ellen tinha usado as espadas no dia anterior, ele começou a aquecer o ferro, depois martelou uniforme e fino, modelando com precisão, tomando cuidado para aproveitar ao máximo o material e usando o poder que deixava ele enxergar a estrutura interna do metal. Ele percebeu umas partículas minúsculas dentro do ferro. Enquanto batia na lâmina para tirar imperfeições e dar forma, a qualidade melhorava devagar. Enquanto continuava a forjar, falou para Rico que precisava testar a resistência e pediu para ela trazer uma espada curta modelo padrão. Ela trouxe rapidinho. O Azo enfiou a espada padrão num poste de madeira, depois pegou a espada nova e cortou a lâmina embutida num único golpe limpo, mantendo a durabilidade perfeita. Rico ficou boquiaberto. Mano, nenhum chip, nada na ponta da espada. O Izizo tinha falado que não dava para botar a espada no mercado atacadão daquele jeito. Aí o Rico sugeriu que talvez rolasse vender depois de dar uma mexida ou afiar ela. Mas o Izizo respondeu que a qualidade estava de boa, só que ele não queria vender uma parada que ele usou só para testar outras espadas, sacou? Então, decidiu dar um trato nela e guardar para usar em casa mesmo. Rico chamou ele de artesão teimoso, e o cara topou numa boa. Ela pensou que mesmo sendo teimoso, ele não era um mala, não. A Aiza refletiu que, mesmo com todo esse poder que ele tinha, ele conseguia canalizar toda a determinação dele pro trampo. Ele estava chegando mais perto de realizar o que sempre quis, e isso fazia ele ficar de verdade feliz. No final, ele terminou a primeira espada e o Rico perguntou se podia ver também. O Azo entregou para ela, que ficou olhando com uma atenção sinistra. O Azo percebeu que o olhar do Rico parecia sacar tudo, tipo nenhuma partícula escapava. Ele perguntou se estava bem feita. Ahá respondeu que aquilo não era coisa que se faz com talento normal ou médio, era outro nível. Ela pediu desculpa por lembrar das tretas, mas disse que, independente do motivo que perderam o Izizo, aquilo foi uma baita perda pro norte. O Izizo ficou na dúvida se a espada era mesmo tão boa assim. O Rico respondeu que não tinha erro, o poder na mão dele não era nada comum. Ele entendeu umas paradas quando usou o poder dele com um objetivo claro na mente. Quando trabalhou com ferro, focou na durabilidade, para a espada não cortar uma pedra gigante, tá ligado? Mas se tivesse focado na afiação, seria possível, e aí a arma ficaria poderosa pra caramba. Ele ficou imaginando o que rolava se trabalhasse com materiais melhores que ferro. Pensou na durabilidade e dureza, imaginando que no fim criaria uma arma que tivesse os dois. Por outro lado, percebeu que se vacilasse, não só influenciaria o destino dos usuários das armas, como poderia colocar a galera em perigo ainda maior. Se o que ele fizesse virasse arma estratégica, será que ele teria peito para carregar essa responsa? Enquanto ele viajava nessas ideias, o Rico chamou ele, pedindo desculpa se tivesse chateado. O Azo tranquilizou dizendo que era só ele que estava matutando mesmo. Ela ficou meio confusa com a resposta. O Azo pensou que não devia ficar pirando com preocupações de coisas que nem tinham rolado ainda. Ia lembrar disso na hora de aceitar os próximos pedidos. Pelo menos, se ele fizesse algo que deixasse o Rico feliz de ser aprendiz dele, já era sinal que estava indo tudo certo por enquanto. Daí a Sammy e a Ellen chegaram de volta, falando que tinham juntado um monte de coisa. A Ellen mostrou, dizendo que tinha um monte de ervas medicinais para suprimir infecção, além de umas plantas amargas e doces bem melhores. A Samia chamou o Izo, dizendo que os lobos estavam meio estranhos naquele dia, e certeza que era por causa do urso preto grandão. Vendo o olhar triste do Si, o Izo sugeriu que comessem primeiro. Enquanto comiam, o Io pensava que não era só a Cia que estava na mira, mas também o Rico. Tinha que tomar cuidado para não deixar eles se meterem em encrenca. Depois, o Izo continuou trabalhando na segunda lâmina do pedido especial. Enquanto a Eren ficava de olho, ela comentou que parecia que o eu estava fazendo aquilo numa boa, super tranquilo. O R.O. falou que esse era o eu que estavam falando,
trabalhar naquela velocidade era fichinha para ele. A Ellen perguntou se o R.O. não conseguia fazer igual. Ele respondeu que, mesmo se ela estudasse a vida toda, não sabia se ia conseguir alcançar o eu, porque ele era muito foda. Naquele momento, o Ezo ficou meio desconfortável, mas agradecido. Ele estava usando a habilidade de Shea, então quando elogiavam demais, até doía um pouco. Ele olhou para Ellen e finalmente conseguiu terminar as 2 lâminas. Como a Ellen estava doida para testar a espada, o Azo falou que já estava tarde e sugeriu que ela conferisse no dia seguinte. É isso aí, mano, uma história cheia de trampo, responsa e aquela vibe de mestre artesão na moral.